Olá, tudo bem? Vou passar um relato de um espírito desencarnado. Vou dar o nome desse espírito de Maria. Drogada, foi empregada, teve um filho do patrão. Por ser negra, os patrões não reconheceram e disseram que não era filho. Ela foi para a rua, começou a beber, ela já bebia. E por fim, numa dessas noites, sem dinheiro, já bêbada, ela colocou o seu filho no local, não no lixo, mas próximo do lugar onde se colocava muito entulho. E essa mulher, que eu vou chamá-la de Ivone, porque eu lembrei do nome da minha irmã, não vou dizer o nome desses espíritos, ela passou, viu esse bebê e levou para casa. Ao marido chegar em casa, ela mandou a irmã dela, comprar uma mamadeira. E chegando em casa, o marido, ele não quis aceitar. Mas como ele era estéril, culpava a mulher por não ter filho, enfim. No final das contas, ele resolveu registrar essa criança. Eu vou dar o nome dessa criança de João. Registrou, frequentava a igreja todo domingo. O marido ia de proformes. E quando estava mais ou menos numa idade de 8 anos, ela começou a desconfiar que o marido estava traindo. E de fato estava. Ela pegou em flagrante. O foco da vida dela era só o marido, ela só tinha visão para ele. O amor dela pela criança era reduzido e pelo amor a Deus que ela dizia. Então, a partir daí, ela renegou Deus, ela renegou a igreja, ela achou que Deus era culpado de tudo, por o marido dela ter arrumado outra e ter abandonado a casa. Enfim, ela tirou o filho da escola, o menino tinha um sonho de ser advogado e o menino começou a mendigar. Morava na comunidade, a influência da comunidade é muito grande para que você entre para a comunidade para você ter uma certa regalia, entre aspas. Eu vou tentar ser breve, se não ficar tudo nesse vídeo, depois eu faço o segundo vídeo dando continuidade. A tia a irmã dela tirou de cabeça dela não confrontar o marido, mas ela vigiou, foi atrás dele, descobriu de fato que ele estava com outra, enfim, houve aquela história toda, E ele se separou. Aquela noite ela chegou em casa, ela saiu, era 1h da manhã, o menino estava sozinho, e ele foi para a casa da tia, e ela chegou de manhã, bêbada, desgrenhada, e a partir dali ela voltou a beber. Voltando à história. A moça, a senhora que deixou a criança, esse João no lixo, ela simplesmente era uma alcoólatra, bêbada, ela infartou no bar. Mas antes dela infartar, ela tinha ido lá no local onde ela tinha deixado a criança, mas não encontrou. A dor foi tanta que ela voltou a beber e infartou. Foi para o mundo espiritual, não tinha consciência que estava no mundo espiritual. E lá ela tinha até, de certa forma, um espírito. Existem alguns espíritos benevolentes, no qual tentou conduzi-la, que eles lá de início não falam que a pessoa está desencarnada. Porque o espírito muito rasteiro, muito próximo às coisas materiais, terrenas. Ela lembrava do filho, ela lembrava da lixeira, do próximo, nem era lixeira, o local esmo que ela deixou a criança. Enfim, passando-se 8 anos, ela estava lá em cima, ela não fez nenhum progresso, ela ainda saía em si, ela desacordava e vinha para próximo de pessoas no bar e ficava próximo das pessoas que bebiam para poder se satisfazer do vício da bebida. A mãe do João, no qual eu vou dar um nome, eu não vou dar nem nome desse espírito, tá? Que é a mãe do João que abandonou. E o espírito que ficava do lado dela, que já conhecia de outras vidas, ele tinha um certo receio de ficar em lugares assim, porque vinha muita sombra, muita escuridão. Então, quando ela ficava satisfeita de ficar perto das pessoas que bebiam, ela se satisfazia, às vezes ela retornava, mas a intenção dela era ficar. E a preocupação do mentor espiritual, que eu vou chamar o nome dele de Lúcio, ele ficava preocupado de ver algum espíritos trevosos,
espírito que pega outros incautos, vamos dizer assim, para ser seus escravos. Então ele tinha essa preocupação, porque ele também estava no lugar de zona de perigo, né? Que não era um lugar para ele estar. Então, quando ela acabava de satisfazer, digamos assim, do vício, de encostar em perto de barraca, de gente que bebe, de que fuma, de que usa qualquer vício, esses espíritos encostam, e vários deles, e uns até bem trevosos, né? Outros espinhentos demais. E ela ficou nesse processo, ela não fez muita evolução. No mundo espiritual já se passaram 8 anos, ela continuava nesse mesmo processo. Até que, com a descoberta da mãe do João aqui, da traição, ela veio a beber. Ela veio beber, caía pela rua, todo o dinheiro que o menino vivia pedindo na rua, que eu conseguia para comprar um chuchu, uma comida ou qualquer outra coisa, era para pagar a dívida dela. Ele com 7 anos já tinha responsabilidade com isso e não estudava. Ele ia na casa da tia escondido. Enfim, o que acontece? Numa dessas andanças desse espírito, a mãe deste menino, que eu vou dar o nome de Ivone, no mundo espiritual, ela veio e um dia ela entrou nesse lugar, ela reconheceu o local que ela tinha deixado a criança. A memória dela começou a ter frestas de lembrança. E a mãe do João, neste dia, estava neste local. E a partir dali ela começou, por similaridade ancestral, vibração, é o que eu falo para meus clientes, por vibração de pensamentos, atitude, o espírito obsessor te encontra. Se ele tem débito, ele vai te encontrar. 3, 4, 5, não importa o tempo, ele irá te encontrar. Ele veio acompanhando. E o espírito Lúcio, falando que ela não podia ficar ali, que ele ia se tornar um obsessor daquela criança, o obsessor daquela família. E a mãe atual, vamos dizer, a adotiva, ela só vivia bêbada, deitada, e o espírito sentou, no caso a Ivone, o espírito sentou, ficou pensando, e viu a conversa que o menino da comunidade estava falando, que ele não precisava comer chuchu todo dia, né? Que ele podia ter uma vida melhor, enfim, aquela coisa toda. E o espírito do Lúcio falando que ela tinha que ir embora, e ela não querendo, porque vendo que o menino estava quase indo para o caminho das drogas, para o caminho difícil, mas ela não tinha força, ela não tinha se elevado o suficiente para ajudar o filho, porque ela ainda ia para a porta dos bares, sentir o cheiro da bebida, se encostar em quem bebia, para poder se satisfazer do vício. Então ela não tinha força nem luz o suficiente para ajudar essa criança, que era o filho dela. E ela tinha encontrado. Ali ela já tinha consciência que ela estava em outro mundo, mas ela não podia ficar ali. E ela perguntou, como é que eu posso ajudar o meu filho? Ele falou assim, você se elevando, você crescendo, você tem como ajudá-lo. Ela, mas até o tempo de eu crescer vai ser o tempo que eu irei perdê-lo, porque ele já está ficando um homem. Ele agora, ninguém mais dá mais dinheiro a ele, porque ele já está com 12 anos. As pessoas não dão mais dinheiro a ele. Ele não consegue mendigar mais. O que será dele? Então, a partir daí, ela teve a noção de que precisava ir embora e crescer. Mas, ao mesmo tempo, ela teve a retidão de não evoluir por causa disso. Então, quando a gente vê um caso desse na família, por ressonância, por baixa vibração, um dia o espírito te encontra pelo nome, pela sua data de nascimento, pela ligação de vibração, sinergia, como eu falo, conexão, como a internet. Foi o que aconteceu. Então, o que eu tento passar para os clientes quando eu faço um mapa astrológico ou mapa kármico é isso. O espírito te encontra pela vibração. O seu clã, se ele estiver elevado, ele consegue te tirar. Mas o espírito elevado era o Lúcio, porque já tinha uma ligação com o espírito desencarnado da Ivone, que era mãe, né? Foi mãe desse garoto, que eu chamo de João. A mãe que adotou, ela teve que cair em desgraça com o marido quando largou, voltou a beber, para cair em conexão com a própria mãe que o procurava. A mãe do outro lado estava desesperada, o procurava, porque era um espírito que estava ainda em escuridão. E ela caiu em total escuridão para entrar em conexão.
Porque ela pegou uma criança e ela guardou em segredo e tomou como para ela. Ela não disse que foi adotada, ela não disse que foi encontrada. Ela disse que era dela. Ela até do bairro ela se mudou. Então no universo não existe o segredo, não existe coisas que você possa esconder dos seus filhos, não existe coisas que o marido esconde da esposa ou da esposa. Um filho que foi abortado, a gente não consegue esconder, porque o seu filho vai passar por algum desafeto, algum problema financeiro, algum problema de saúde por aquele aborto que você cometeu e que você não teve coragem de assumir e dizer: você não é o primeiro filho, mas você é o segundo. O mundo espiritual, gente, existe. Eu vou dar continuidade, já está em 10 minutos, a segunda parte da história desse espírito João que entrou em contato comigo. Nem sempre não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer, mas isso tem ligação com a astrologia, para quem trabalha com a astrologia kármica, para quem trabalha com a espiritualidade densa, porque o que eu falo, se o seu clã é iluminado, ele está no nível elevado, ele consegue ajudar. Mas esse espírito chamado Ivone, a mãe do João, ela não conseguia ajudar ele. Muito pelo contrário, se ela continuasse, ela estava se tornando um obsessor, e a mãe que o criou se tornou obsessor para que ela pudesse se conectar a ele. Agora vamos ver se o sonho dele em criança era ser um advogado. O pai dizia, o suposto pai, deixa ele sonhar. Ela dizia, ele nunca vai ser nada porque nós somos muito pobres. Agora na segunda parte, eu vou passar isso para você. O que o espírito do Lúcio, tá? Fez por essa família, tá? O que é você ter um clã? Embora esse Lúcio não fazia parte do clã do menino e muito menos do clã da mãe que o criou, mas fazia parte do clã da mãe que infartou alcoolizada no bar. Porque esta criança foi rejeitada pelo avô, pela avó, pela cor da pele, por ela ser pobre e por ele ser de uma família que tinha uma certa posse. Então a família que tinha posse renegou toda a condição que poderia ajudar essa criança. Que também o filho que ele tinha, que era pai dessa criança, ele desencarnou. Porque eles transferiram ele para um local de estudo mais distante, em outro país, para que não tivesse contato com ela. E nem com essa criança. E lá ele sofreu um acidente e desencarnou. E agora a gente vai entender quem é esse Lúcio na história. Tá bom? Mas isso será papo para outro vídeo. Peço que você clique no gostei e compartilhe. Porque isso faz parte. Você olha para mim, eu estou com montagem, eu tenho cabelo, eu tenho pele, eu tenho tudo. Mas o mundo espiritual, ele é muito mais coexistente do que esta vida que está aqui. Aqui a média de vida é de 70, no máximo chegando a 80. E alguns quebrados. Mas o mundo espiritual, a longevidade e aquilo que você planta e colhe, você faz e você vai colher do outro lado. Então gere amor, sempre amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas na segunda etapa eu vou dar continuidade à história do João, tá bom? Do Lúcio, que foi o pai dele, que não reconheceu, não o assinou, não entendeu, mas que estava incumbido de ajudá-lo. Mas isso é para outro vídeo, tá?